Olá, eu sou o Nicanor Ribeiro, sósia do Rei, e também estou na TV Relacionamento. Gratidão. Olá, estamos nos estúdios do Instituto Palestrante e o nosso convidado desse bate-papo é um grande palestrante, escritor, que é o Maurício Bernes. Maurício, muito obrigado aí pela tua presença aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e o que você está achando aqui do CONAR. Primeiro, eu sou grato ao Instituto Palestrante pela oportunidade, né, de estar aqui conhecendo aqui o trabalho de vocês, né? O Instituto é uma novidade aqui no Brasil, né? Começando o seu desenvolvimento, e eu vejo que é uma ideia bem promissora, uma ideia boa, né? Onde os palestrantes serão, de certa forma, avaliados, né? Que eu vejo que é bem importante isso, avaliado por quem já se utilizou deles, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero ser grato por isso, para poder estar participando, né, dessa iniciativa inovadora. Agora, eu venho fazendo palestra já há alguns anos, né, de temas que envolvem o desenvolvimento humano, escolhas na vida profissional principalmente, e também avaliações de cenários, de tendências que envolvem a vida pessoal, a vida empresarial e os cenários da política e da economia do Brasil. E o principal tema que hoje eu conversei aqui com as pessoas é a realização pessoal. As pessoas, frequentemente na vida, repetem padrões. É interessante isso, porque tem um momento que ela, bom, agora vai. Aí começa a coisa, cresce, e de repente está de novo numa situação repetitiva, sabe? Então eu desenvolvi um método, que é o tema da palestra, e o tema do livro mais recente que eu escrevi, que trabalha a liberação dessa amarra, porque é uma amarra mental. A pessoa fica amarrada naquela situação de vida, inconscientemente, e aí não sabe por que as coisas não dão certo. Não, eu fiz tudo certinho, direitinho, como manda o manual, né? E aí a coisa não acontece. Então, eu procuro trabalhar as pessoas dando essa chave, porque é uma chave, é uma ignição. Depois que liga esse motor, ele funciona, né? Então, o objetivo é esse, é trabalhar a realização das pessoas, ainda mais em tempos de crise, né? É o momento da gente olhar horizontes de realização, horizontes de abertura, porque em toda crise existe uma oportunidade. Então, cada um que saiba identificar dentro de si onde, quando e como pode realizar essa oportunidade. Ô Bernes, você falou uma coisa muito importante, principalmente porque muita gente, por exemplo, que era oriundo da área operacional, ele vira depois gerente, vira diretor, aí sem querer ele está fazendo coisa da operação, enquanto deveria estar pensando muito mais, né, assim, fora da caixa e buscando alternativas grandes, ele volta para aquela situação. É engraçado isso daí que você falou. Eu vejo assim, há uma tendência à acomodação, à zona de conforto. Então a pessoa se sente segura no ambiente conhecido. E 80% das pessoas, isso é uma estatística, é contra a mudança. 80%. 15% ficam no muro, vamos ver se vai dar ou não vai dar, e 5% é que abraça e vai para frente. E a pessoa faz isso com a vida dele, porque, como você disse, ele é um gerente, ele tem que lidar agora com estratégias. Diminuiu o ambiente operacional tático e abriu o ambiente estratégico, a visão estratégica. Ele tem que desenvolver a capacidade de gerenciar pessoas, e para gerenciar pessoas precisa compreender pessoas, para poder administrar um conjunto. Não é mais fazer a coisa funcionar, é agora gerenciar e administrar para que todos caminhem numa direção específica, numa meta que aquele departamento ou aquela empresa queira chegar. Então é um trabalho interno que a pessoa precisa se transformar, precisa saber lidar, né? Ser mais responsável pelo resultado e não responsável pela operação. Ô Bernes, eu queria saber um pouquinho sobre o seu novo livro. Pode falar um pouquinho e pode mostrar um pouquinho para a gente também? Vou mostrar primeiro, né? O livro é esse aqui, né? O Caminho da Realização com a Agricultura Celeste.
é um livro que traz essa metodologia que eu levei 20 anos trabalhando com pessoas para poder desenvolver essa metodologia. Então é uma metodologia prática que faz com que a pessoa se reprograme mentalmente de forma a vencer aqueles padrões de repetição. Por quê? Porque os padrões de repetição são estabelecidos ao longo da vida, na infância, na própria adolescência, e quando ela tem a informação do onde e o que ficou ali costurado dentro da estrutura psíquica dela, ela transforma, ela consegue transformar. Porque o que acontece? Existem 3 coisas importantes, que é o pensamento, a vontade e a ação. O alinhamento do pensamento com a vontade, com a ação, é que faz com que as pessoas caminhem construtivamente na vida. E parece óbvio, e é óbvio, mas as pessoas pensam de um jeito, desenvolvem uma vontade distinta e agem ainda numa terceira via. Então o alinhamento desses 3 pontos é que faz com que a pessoa caminhe no sentido da realização pessoal. Então o processo é que ele tem 4 fases, mas começa por aí, o pensamento, o entendimento da situação, e aí eu associo isso com uma árvore. Porque do que se alimenta uma árvore? Da luz do sol e da água, né? Então a luz do sol é o conhecimento, né? Simboliza o conhecimento, o eu da pessoa, o contato com a identidade dela própria. E a lua está associada aos movimentos emocionais, que é motivação, que está ligado ao aspecto das emoções que a pessoa carrega, que ela guardou ao longo da vida. Então essa combinação alimenta a árvore. E aí o fruto pode ser doce se o alimento for bom. Então nós trabalhamos nesse nível de fazer com que a pessoa mude a alimentação da árvore dela para que o fruto seja mais produtivo, para que o fruto seja melhor, para que o resultado seja aquele que ela realmente quer. Então o livro trata disso, numa linguagem simples, objetiva, clara, de fácil compreensão. E eu proponho no livro o método para a pessoa fazer por conta própria, não é? Porque eu vejo que dá para fazer, não é assim tão complicado. Ok. Muito obrigado então pela tua presença aqui no Instituto Palestrante e desejamos muito sucesso sim para você. Grato a você pela entrevista, pelo interesse no assunto. Eu vejo que você consegue fazer perguntas muito bem colocadas, né? Então, grato aí pela oportunidade mais uma vez e convido todos a participarem, comprarem o livro, convidarem para dar uma palestra, para conhecer mais o tema. Eu estou aqui à disposição de todos os senhores. O título é O Caminho da Realização com a Agricultura Celeste, na editora Ágora. Muito obrigado, Maurício. Um grande abraço, pessoal.